Olá pessoal, eu sou Ana Nunes, professora do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Ceará, e a nossa aula de hoje a gente vai falar sobre a terapia manual nas disfunções musculoesqueléticas de uma forma geral. Esse momento de hoje é previsto para ser um momento curtinho, porque a nossa previsão desse assunto é ser teórico-prático, então que a gente possa conversar um pouco sobre a terapia manual nas disfunções e em seguida colocar esse conhecimento em prática através da exposição e explicação de um problema que vai estar baseado em um caso clínico e em seguida vocês vão se dividir em grupos de 4 alunos, livre escolha de vocês, e realizar a atividade que vai ser proposta no final aqui do nosso vídeo de hoje, tá certo? Então, gente, a terapia manual, ela vai surgir, né, como vocês já bem sabem, num contexto de grande medicalização, né, das condições em geral, especialmente das condições musculoesqueléticas. Então, o Still, que era um médico, ele mesmo achava incoerente o excesso de medicalização que era feito com os pacientes, né, que provinha dos próprios médicos da época, que na época os médicos, eles eram filósofos, eles eram matemáticos, né, então assim, uma mesma pessoa tinha várias funções, eram os grandes sábios, mas nesse caso, ele mesmo se ficou intrigado com essa enorme medicalização, né? E começou a ver os prejuízos dessa medicalização, assim, sem distinção, sem uma indicação específica, né? Então, ele começou a imaginar formas alternativas de tratamento desses pacientes que tinham dores no corpo, dores musculoesqueléticas, mas que não fossem necessariamente através dos remédios. Né? Então, a partir desse raciocínio foi que começou-se a utilizar o toque para o tratamento dos pacientes de uma forma geral, e já existiam, né, massagens, né, ou outras formas de tocar as pessoas com vários objetivos diferentes, mas a partir desse raciocínio do Still e dos seus seguidores, né, veio essa imagem de trazer o toque terapêutico, né, nesse contexto de medicina alternativa a processos de medicalização dos pacientes. E já se sabia que esse toque ele trazia uma sensação de bem-estar, né, uma sensação de satisfação para quem era tocado. Baseado nisso, né, foram criadas as diversas formas de terapias manuais, né, que aos poucos elas foram se implementando baseadas em teorias, né. E então a gente teve um boom, a gente teve um grande boom da terapia manual, né, essa mãozinha ela tá aí representando, será que a terapia manual, ela, de uma hora para outra, ela se tornou um passe de mágica, né? Será que a terapia manual é a solução de todos os problemas? Até trouxe aqui pra gente, né? Acho que vocês nem sabem, né? O que é o que significa essa figura, é uma novela antiga, eu também era muito pequena, né? Muito pequena, que eu sou muito jovem. E aí essa é a novela do Salvador da Pátria, né? Será que a terapia manual, ela se tornou a salvadora da pátria? Será que ela é aplicada a todas as condições de saúde musculoesquelética? Será que ela tem essa utilidade tão grande como durante muito tempo se pregou, né? Então, de uma hora para outra, a gente desvalorizou tudo que não era terapia manual e valorizou tudo que era terapia manual, né? E ela se tornou realmente, assim, no meio popular e pela própria aceitação da população, né? Algo como se fosse a resolução de todos os problemas durante algum tempo. Então, mas de um tempo para cá, a gente vem se questionando muito mais. As evidências científicas, elas estão cada vez mais trazendo novidades para a gente poder ter um pensamento mais crítico sobre as nossas ações em saúde.
né? Então, a gente consegue perceber a partir de agora que cada coisa começa a tomar o seu lugar. E não tem problema se daqui a um tempo a gente precisar reorganizar essas coisas nos seus devidos lugares, porque na medida em que a gente vai estudando cada vez mais, a gente vai entendendo um pouco melhor sobre a função de cada um desses fatores dentro da necessidade de tratamento do nosso paciente. O que eu estou querendo dizer com isso? É que de um tempo para cá, a gente consegue perceber nas evidências científicas que a terapia ativa, né, aquela terapia que você puxa do seu próprio paciente para que ele realize ações em prol da sua saúde, ela está ganhando uma importância muito grande, né? Isso, claro, pelo efeito específico da própria terapia ativa, do próprio exercício, mas também por outros fatores, né, relacionados à própria questão psicossocial envolvida na ação desse paciente, no autogerenciamento do seu cuidado, né? Ele ser responsável pelo seu cuidado quando ele tem uma estratégia ativa que depende dele, isso fica muito mais evidente do que quando ele é submetido a estratégias passivas, né, como a grande maioria das técnicas de terapia manual. Então, essas terapias ativas, elas estão ganhando uma importância muito grande e, de repente, mudou da água para o vinho. A terapia manual, que era a salvadora da pátria, ela começou a ser mais renegada. Mas será que a gente precisa ou achar que o exercício é o salvador de todas as coisas, ou achar que a terapia manual é a salvadora de todas as coisas? Será que a gente não consegue realmente ler uma boa parte das evidências científicas que tem por aí e fazer a prática baseada em evidência, a fisioterapia baseada em evidência, que nada mais é do que a gente tentar se atualizar quanto à literatura e ter um pensamento crítico e aplicar cada uma das técnicas, exercícios, para o que realmente ela se propõe, para o que realmente a literatura traz para a gente, que ela traz benefício. Então, esse é o nosso grande desafio, né? Dentro da nossa faculdade de fisioterapia, do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Ceará, dentro da clínica fisioterapêutica em traumato-ortopedia e dos recursos fisioterapêuticos manuais e mecânicos que vocês estão cursando agora no 4º semestre. Esse é o nosso grande desafio, é tentar ter esse pensamento crítico e tentar ter a nossa tomada de decisão clínica a mais assertiva possível. Então, para que a gente tenha essa tomada de decisão clínica, 2 parâmetros, né, com relação à terapia manual, eles devem ser considerados. Então, primeiro é que o paciente ele esteja dentro de alguns subgrupos que as evidências já mostraram para a gente que se beneficiam das técnicas de terapia manual. Para isso, a gente tem alguns estudos de ensaios clínicos e revisões sistemáticas de ensaios clínicos que trazem uma noção, o que a gente já tem de evidência de efeito clínico, nos desfechos clínicos, para os pacientes com dor musculoesquelética de uma forma geral. Então, esse artigo que já está lá no SIGA de vocês, né, e tanto em recursos como em traumatortopedia, ele fala justamente, né, de quais são esses benefícios dessa terapia manipulativa, terapia manual, mobilização no tratamento de pacientes que têm dor lombar crônica, certo? Então, essa é uma revisão sistemática de ensaios clínicos, como eu falei para vocês. E o que ele traz para a gente? Ele traz resultados que são muito comuns nas revisões sistemáticas dessa natureza, que é que os estudos encontrados eles são heterogêneos, então a metodologia de aplicação das técnicas, elas são diferentes de um estudo para o outro, que dificulta muito a realização de uma revisão sistemática, né? De terem resultados mais robustos e aplicáveis a uma grande população, certo? E traz também que
dentro do que a gente tem, né, dentro da qualidade de evidência que a gente tem hoje em dia, a terapia manual, ela parece ter efeito similar às terapias recomendadas nos guidelines para dor lombar. E esses efeitos são relacionados ao desfecho de dor, então promove um alívio da dor a curto prazo, e um pequeno tamanho de efeito quanto à melhora da função desses indivíduos que têm dor lombar. E ainda traz que a terapia manual como adjuvante de outros tratamentos e os efeitos adversos relacionados a essa terapia manual ainda não estão muito claros, né? Ainda não ficaram muito claros a forma como eles foram observados nesses estudos aí que foram incluídos nessa revisão. Ela é uma revisão bem recente, né, de 2019. Então, é o que a gente tem com relação à terapia manual de uma forma geral para dor lombar. Lembrando que a terapia manual, ela é indicada nos guidelines, né, como uma terapia adjuvante, né, como somar os seus efeitos aos efeitos das terapias ativas, né, em casos específicos de dor lombar, tá certo? Nesse outro estudo que eu trouxe também, só para a gente evidenciar, né, a terapia manual na coluna vertebral, e aqui já as técnicas de terapia manual, né, voltadas para as desordens dos membros superiores e inferiores, o que ele traz para a gente, né, é que com a pequeníssima quantidade de estudos encontrados nessa revisão sistemática também, né, ele traz que a mobilização cérvico-torácica, somada a exercícios para dores no ombro, ela tem uma melhora na autopercepção de recuperação quando comparada com somente exercícios. Então, a mobilização, ela trouxe um efeito a mais, que seria essa autopercepção de recuperação do paciente, que alimenta a confiança no tratamento e que influencia nos outros desfechos também, né? E quando a gente fala de mobilização de membros inferiores somada a exercícios, nos casos de entorse de tornozelo, comparado a somente exercícios, a gente pode evidenciar que ocorre uma melhora na função e na realização das atividades de forma mais precoce do que somente se o paciente fizesse exercícios. Então, a melhora, o tamanho do efeito é semelhante, no entanto, esse efeito ele acontece mais precocemente quando associado à terapia manual. O que é bom, né, gente? Porque o nosso grande objetivo é trazer função para o nosso paciente o quanto antes, para ele se reinserir ou se inserir da mesma forma na sociedade, no trabalho, no esporte, no lazer, na família e assim por diante. E aí, voltando para a tomada de decisão clínica, a gente falou que a primeira coisa era que esse paciente estivesse dentro de subgrupos que se beneficiam de técnicas de terapia manual. Então, a gente viu que existem técnicas de terapia manual que podem trazer benefícios para dores lombares, para dores nos ombros, para casos de entorse de tornozelo e assim por diante. Na medida em que a gente tem um paciente que a gente entende que pode ser importante uma técnica de terapia manual para ele, a gente busca a especificidade, se esse paciente está dentro de subgrupos que a literatura traz para a gente que tem benefícios de terapia manual. E o segundo ponto importante para essa tomada de decisão clínica é se a gente consegue identificar um efeito biológico relacionado à técnica que a gente pretende aplicar no nosso paciente. Aí a gente pensa efeito biológico e começa a complicar um pouco, porque a gente já falou em recursos que esses mecanismos, né, biológicos que estão envolvidos aí nessa mudança, nesse efeito da terapia manual, ainda são muito obscuros, né? Na verdade, eles ainda são muito baseados em modelos, em teorias, né? Que cada uma desses precursores, estudiosos, pessoas que criaram técnicas relacionadas à terapia manual, eles basearam, né, suas técnicas em teorias
teorias plausíveis, né? Então, eles buscam explicar toda uma teoria, muitas vezes essa teoria é muito baseada em biomecânica, para tentar justificar a utilidade da sua técnica e o efeito dela. Mas algo especificamente que acontece, né, quando a gente realiza uma técnica de terapia manual no indivíduo, é realmente um terreno assim que a gente cada vez ganha um pouquinho mais de espaço, mas que ainda não está muito claro esse efeito, certo? Então, um dos artigos mais recentes, né, na verdade, ele é como se fosse um grande comentário, né, na JOSPT, bem recente, falando justamente sobre isso, sobre esses mecanismos que embasam a terapia manual e uma atualização desse modelo, né, de abordagem da terapia manual. Então, nessa nova atualização, ele dividiu esse modelo, né, que para explicar essa ação da terapia manual em 3 pontos que ele considerou que a gente precisaria analisar. O primeiro seria a primeira zona, que seria relacionada a aspectos intrínsecos do próprio terapeuta e do paciente. O segundo seriam os fatores propriamente biológicos que acontecem ao ser estimulado aquele sistema biológico que é o corpo. E o terceiro, que seria o efeito sobre os desfechos clínicos, que é o que a gente acabou de falar. A gente começou falando dos desfechos, dos efeitos sobre os desfechos clínicos, certo? Então, na primeira zona, o que a gente tem é que as preferências, as habilidades do terapeuta, as próprias expectativas, as crenças e as atitudes, assim como a experiência, o tempo que ele pratica aquelas técnicas, podem influenciar na execução da técnica e também podem influenciar no desfecho observado. Assim como essas próprias crenças e essas próprias expectativas do paciente podem influenciar na confiança dele no tratamento e assim no desfecho observado e também na melhora relatada por esse paciente. O mecanismo biomecânico envolvido aí, que tem relação com essas forças mecânicas que vão ser exercidas pelo terapeuta, né? Que na verdade foi o primeiro grande mecanismo pensado pelos grandes pensadores das técnicas, né? Esse mecanismo biomecânico ele está sendo cada vez desencorajado, né? Pois até o momento a gente o que a gente vê é que os mecanismos neurofisiológicos que estão envolvidos aí nas técnicas de terapia manual, eles não mudam de acordo com o estímulo biomecânico que é dado. Então, cada vez mais é desencorajado esse raciocínio biomecânico relacionado às técnicas de terapia manual. Quando a gente fala das modificações, né, do que está embasando aí toda essa questão biológica envolvida no corpo ao ser submetido a uma técnica de terapia manual, né, a gente percebe até o momento que existe, né, uma modificação tanto nessa facilitação do sistema nervoso periférico, muitas vezes, mediado pela medula espinhal, né, que transmite esses estímulos tanto para que haja, né, uma modulação intrínseca dessa dor, né, e também transmite esses estímulos para as zonas supraespinhais, né, cerebrais e assim por diante, certo? Então, os fenômenos, né, a explicação de que a terapia manual, por exemplo, tem uma ação no processo de inibição da dor, ou melhor dizendo, no processo de modulação dessa dor, está baseada em fatores observáveis como a diminuição da sensibilidade dolorosa desse indivíduo, o aumento da resistência à dor que ele vai desenvolvendo à medida em que ele é submetido ao tratamento, uma menor severidade desses pacientes que são precocemente atendidos com terapia manual, menor severidade da dor desses pacientes,
uma menor evolução, né? Os pacientes, eles evoluem menos de uma dor aguda para uma dor crônica, o que faz a gente imaginar que essa terapia manual, ela tem essa capacidade modulatória da dor. E por fim, né, os desfechos clínicos relacionados. Então, aqui são enumerados alguns desfechos, desde desfechos mais qualitativos, como a própria satisfação com o paciente, como fatores relacionados a estresses emocionais, mas também um desfecho que é considerado muito importante, né, que seria a dor evocada pelo movimento. Então, a terapia manual, ela consegue, até o momento a gente identifica que ela consegue modificar essa dor que é evocada pelo movimento e que é um desfecho que está totalmente relacionado com a incapacidade, com a qualidade de vida do indivíduo, né, com a funcionalidade global desse indivíduo que a gente vê lá na CIF como um ponto primordial para essa qualidade de vida. Então, quando a gente considera esses grandes desfechos clínicos, a gente percebe que possivelmente por um mecanismo de modulação da dor, a terapia manual, ela pode ter efeito para a melhora da função desse paciente. E só para a gente concluir essa parte relacionada aos mecanismos, eu trouxe de novo para vocês, né, o artigo que a gente falou sobre o toque, né, sobre esses efeitos do toque, porque além dele falar dessa modulação analgésica, né, proporcionada pelo toque, que ele não fala da terapia manual propriamente, mas ele fala do toque em si, ele traz uma descrição que o artigo anterior cita, mas que é muito importante a gente lembrar, que o toque promove uma mudança na intensidade, na qualidade da sensação dolorosa a partir do estímulo sensorial e possivelmente isso acontece por mecanismos também de distração e mecanismos cognitivos. E é a sua ação não somente relacionada ao envio de informações aferentes e eferentes inibitórios, mas também o seu efeito sobre alguns outros desfechos, como, por exemplo, desfechos mais psicossociais, como a própria hipervigilância, que é comum em pacientes que têm dor mais prolongada, o medo que as pessoas têm de sentir a dor, a ansiedade provocada pela realização de uma atividade, por exemplo, em que a pessoa imagina que possa sentir aquela dor. Então, além da gente pensar em mecanismos biológicos, neurológicos, a gente também pode começar a ampliar um pouco o horizonte para esses mecanismos psicossociais envolvidos, principalmente quando a gente fala nessa dimensão afetiva do toque. Então, para a gente começar agora na nossa parte prática do nosso momento de hoje, né? A gente tem aqui um caso que é o JB, 35 anos, maratonista, que apresentou entorse em inversão ao caminhar descendo uma ladeira. No momento, ele relata ter sentido, no momento da entorse, ele relata ter sentido forte dor na porção inferior do maléolo lateral, que fez tirar o peso de cima do membro. Então, ele aliviou, então não gerou uma maior sobrecarga no momento da lesão. Não apresentou edema nem hematoma de imediato, apenas um incômodo ao caminhar. Após um dia de trabalho, ele notou que o tornozelo estava edemaciado e após 5 dias desse evento, ele foi, prolongando, não é nada e tal, ele resolveu ir ao serviço médico e foi descartada a possibilidade de fratura. Foi recomendada compressão, elevação e gelo para esse paciente. O paciente chegou ao serviço de fisioterapia após 10 dias desse evento, com os seguintes achados. Então, o que vocês vão prestar atenção agora? O paciente apresentava edema residual e dor na porção lateral do tornozelo, correspondendo ao maléolo lateral. Dor na porção anterior do tornozelo, ao subir escadas, então na região anterior, medial do tornozelo. Limitação do movimento de dorsiflexão do tornozelo. Dor abaixo do maléolo lateral,
no movimento de flexão plantar com inversão do tornozelo e foi descartada a instabilidade por lesão do ligamento talofibular anterior e também o aumento do edema e da dor após o dia de trabalho. São os sinais e sintomas que esse paciente relatou aqui no primeiro dia de avaliação do fisioterapeuta. Então, só para clarear um pouquinho para vocês, eu trouxe aqui esse estudo mais específico, que é uma revisão sistemática sobre mobilização e manipulação do tornozelo, né, nos casos de entorse de tornozelo, tá? Então, essa revisão, ela trouxe alguns estudos e na maioria deles foi uma associação da terapia manual mais gelo, elevação e compressão, mais exercícios, né? Então, o que foi que eles observaram, vocês podem ver aí na coluna da direita em azul, são os resultados que eu sublinhei, e na coluna da esquerda em vermelho é a intervenção aplicada. Então, por exemplo, foi aplicada mobilização articular no primeiro estudo, mobilização articular no segundo estudo. Eu estou evidenciando só a técnica de terapia manual aplicada, certo? Sempre associada a outras terapias, tá bom? Manipulação e também um tipo de tração no terceiro estudo, MWM no quarto estudo, tá certo? Então, cada um aplicou um tipo de terapia manual diferente. Os resultados encontrados a favor do grupo que teve a terapia manual a mais do que os outros tratamentos foi, na sua maioria, um aumento na amplitude de movimento de dorsoflexão do tornozelo, certo? Uma diminuição da dor durante o movimento, né? Que é muito do que a gente acabou de falar. Vocês podem ver que aumento da ADM nos outros estudos também. Continuando na mesma revisão, os resultados tiveram também, continuou com a melhora da ADM para dorsoflexão, diminuição da dor durante as atividades, certo? Melhora da distribuição do peso corporal durante o contato do pé ao solo, certo? Então, esses foram os principais efeitos da terapia manual, seja ela mobilização, manipulação, MWM, que é um tipo de mobilização também, tá certo? Então, só esse artigo também tá lá no SIGA para que vocês possam se guiar agora na fase prática da nossa aula de hoje. O que vai constar essa fase prática da nossa aula de hoje? Então, diante do caso clínico e das evidências expostas, eu quero que vocês se dividam em grupo de 4 alunos e cada grupo ele deve escolher uma técnica de terapia manual para compor uma parte do tratamento desse paciente. Então, vocês vão pensar em técnicas de terapia manual que vocês acreditam que vão ser benéficas para esse paciente do caso clínico, tá certo? Podem ser técnicas que vocês já viram em recursos e seria ótimo, mas podem também ser outras técnicas que porventura vocês tenham visto em outros trabalhos, artigos, e vocês queiram praticar, tá bom? Então, vocês vão gravar um vídeo de no máximo 5 minutos e esse vídeo ele deve conter a execução da técnica que vocês escolheram, né? Então, um aluno ele deve representar o paciente, o segundo aluno deve representar o fisioterapeuta, um terceiro aluno ele deve apresentar as diretrizes da técnica, um quarto aluno do grupo deve apresentar a justificativa de escolha da técnica. Todos os alunos devem aparecer no vídeo, tá certo? Então, cada um vai ficar responsável por uma parte do vídeo, da produção do vídeo, e no vídeo deve constar o nome de todos os participantes. O link do vídeo vai ser postado num fórum que está aberto lá no SIGA para vocês, tá bom? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês também podem colocar lá no fórum. Eu quero que vocês coloquem no fórum o link e mais os nomes dos participantes. O ideal é que também esteja no vídeo os nomes dos participantes, mas, por favor, botem também na postagem do fórum, para ficar cada vez mais claro para mim, tá bom?
a postagem do vídeo vai valer a presença na aula de vocês, mas principalmente ela vai ser importante para a gente fixar praticamente o conhecimento que a gente vem adquirindo e a gente faz essa interseção entre os dois módulos de recursos fisioterapêuticos manuais e mecânicos e a clínica fisioterapêutica em traumato-ortopedia. Tá certo, gente? Claro que tudo vai depender do ponto de vista que a gente assume no nosso dia a dia, mas tem alguns aspectos que a gente precisa ter como base para que a gente possa ter um ponto de vista, né? Quando a gente fala da nossa clínica, da nossa atuação com o nosso paciente, a gente precisa ler as evidências para que a gente possa ter uma análise crítica sobre a situação do nosso paciente e tomar a melhor decisão clínica, tá bom? Então, eu aguardo os vídeos de vocês, eu tenho certeza que vocês são excelentes atores, né? Assim como nós, professores, temos aprendido muito, né? Eu tenho certeza que vocês também podem e já aprenderam bastante a ser pessoas conectadas, né? Com a internet e com os vídeos e tudo mais. Um abração para todos.